correção para você. E muda a sua estrutura para você ser melhor para Deus, para alcançar primeiro o céu e depois alcançar as coisas terrenas. Isso não pode ser invertido. Você não busca primeiro as coisas terrenas, porque isso é o que você tem que se desfazer. Agora eu entendo porque os discípulos sobraram só pouquíssimos. Porque quando Jesus falou assim: agora vocês vão de cidade em cidade, vão pregar o evangelho da verdade, não levem nada. Nada. Ué, Senhor, é minha casa. Não leva não. Vai carregar a casa nas costas. Não levem nada. Preguem para aquelas pessoas. Preguem no reino de Deus. Quando era pregado o reino de Deus, muitos até se convertiam. Oh, é chegado o reino de Deus, isso é legal. Mas com o passar do tempo, as pessoas começavam a ficar meio frustradas, porque elas recebiam o reino de Deus assim: Deus é o Deus do ouro e da prata, oh glória! Mas quando mesmo Deus do ouro e da prata falava assim: agora você traz o ouro e a prata, viu? Mas Deus não vai me dar. O que Deus dá para o povo é o que Moisés ensinou. Deus dá a direção para o povo, e Deus coloca naqueles que Ele separa como primícia um espírito de sabedoria, para colocar nas mãos desses especiais o ouro e a prata para trazer para o altar. Quem não recebe o ouro e a prata e o espírito de sabedoria para conquistar, é porque ainda dentro tem algo que só pensa em si e não pensa naquilo que é de Deus. Deus ele levantou Moisés. Diga assim: Moisés foi levantado com um objetivo. O objetivo de Deus levantar Moisés foi para que ele sofresse, amém? Não. Deus nunca vai levantar alguém para sofrer. Imagina Moisés ouvindo de Deus: agora sai aí do palácio. Senhor, será que eu não posso ganhar os escravos aqui mesmo? Porque os judeus eram escravos dos egípcios, e Moisés era possivelmente o futuro rei do Egito. Ele poderia salvar o povo de Israel sendo rei, esperando a morte do faraó. E aí ele pegava todo mundo: vamos voltar todo mundo. Seria fácil. Mas ele falou: agora você vai confrontar o erro. Moisés, só tem uma forma daquele povo reconhecer que eu sou o Deus soberano: eu vou confrontar o erro. Você entendeu isso não? Você só vai conhecer o Deus soberano quando você confrontar o erro que está dentro de você. E contra isso, contra o erro que está dentro de você, aí tudo vai mudar. Como é que nós queremos oferecer uma primícia para Deus se não somos primícia? É confrontando o erro. O que a primícia que era Caim fez de errado? Abel não errou. Ele confrontou o erro do irmão. Opa, por que você vai levar só isso aí? Caim está errado. Vamos levar o melhor. Olha aqui, ó, vou fazer isso. Vou pegar o primeiro bezerrinho que nascer, vou dar uma olhada nele e vou oferecer. Faz igual, irmão, porque você é a primícia para Deus. Você veio antes de mim. Deus vai se agradar mais de você. Olha o coração de alguém. Eita, Deus é forte. Ele se preocupa com o outro. Eu fico imaginando a conversa dele, se preocupando em não permitir que o irmão errasse. Você quer ser uma primícia para Deus? Não compactua com o erro de ninguém. Ensina o que é certo para quem você vê que está errando. Porque Caim, ele se irou porque viu o irmão fazendo certo. Quando alguém se ira com você porque você faz o que é certo, continua na sua posição. Você é primícia e está oferecendo o melhor. Tentaram te matar, continua na posição, mesmo que morra.
Já estou crucificado com a primícia, porque Jesus é a primícia por nós. Se alguém bater na tua face, dá outro. Se alguém te pedir para dar um clone, manda 2. Se alguém pedir a sua capa, dê a túnica também. Esses são os ensinamentos do mestre. Isso é ser especial, é ser diferente dos outros. E ser diferente dos outros, o mundo diz que nós somos bobos, mas para Deus nós somos os melhores. Porque aquele que obedece a Deus é o melhor. E Moisés, Deus não usa Moisés para falar assim com o povo, presta atenção. Diga assim, ó, eu sou uma coluna na casa de Deus. Tem mestre de obra aqui? Pessoa que trabalha com o Wilson. Ô Wilson, me responde uma coisa. Se eu construir uma casa e no fundamento, no alicerce, eu preparar 4 colunas, 4 vigas, né, de sustentação, presta atenção, e eu quiser fazer na parte de cima outra casa, eu vou levantar mais colunas de sustentação, e subsequente até onde eu quero chegar. Se eu quebrar uma das colunas daquele prédio, o prédio cai? Hã? Se for a quantidade certa. Não, é um prédio. Imagine você um engenheiro, então. Você não é um mestre de obra, você é um engenheiro. E o engenheiro estuda para aquilo, ele sabe que ele tem que fazer aquilo, daquele jeito, para sustentar. Não pode tirar. Não pode ser arrancado. Deus nos compara com colunas da cadeia. Nós não podemos tirar, a não ser que Deus Ele faça uma outra coluna do lado. Mas a casa de Deus nunca vai cair. Porque Deus, ele não faz cálculo com probabilidade de erro. Os cálculos de Deus, se me chamarem de chamar para ser uma coluna na casa dele, é com certeza de que nós vamos edificar a casa dele. Deu para entender isso? Aí Deus pega e fala com Moisés, fala assim, Moisés, depois que Deus disse a Moisés, sobe tu, sobe Arão, sobe Abiú, e também sobe os 70 anciões de Israel, e vem para perto de mim no monte, mas adorai de longe, só fica observando, porém tu vem até mim. Então, aqueles que foram, eles iriam olhar que Deus ia falar com alguém que era uma referência, e Deus colocou num lugar mais alto a referência, não para ser o melhor, mas para ser porta-voz de Deus como direcionador do povo. Quem desobedecesse a ordem que foi dada pela boca de Moisés, a ordem que é dada por aquele que está direcionando o povo, não faz com que Moisés perca, mas faz com que aquele que desobedeceu seja trocado por outra coluna. Deu para entender isso? Porque Deus não chamou Caim para ser a primícia? Sim ou não? Então Deus estabeleceu a primícia que era Caim como uma coluna na casa dele. Mas o coração de Caim era mau, e ele decidiu fazer o que é errado diante dos olhos do Senhor, que é não oferecer o melhor para Deus. Só isso fez com que Caim perdesse a estrutura de coluna e foi lançado para longe de Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte: ninguém que vive na casa de Deus vive segundo a sua vontade, porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então nós vivemos segundo a vontade de Jesus. Quando você espera que as coisas sejam do seu jeito, você se frustra e se afasta porque não morreu ainda. Você precisa morrer e nascer de novo, para não ser uma primícia estragada, que nem Caim era. Aí Caim matou Abel, amém?
Deus ficou sem coluna? Aleluia. Deus ficou sem coluna na casa dele? Deus foi lá e deu mais uma primícia para Caim, para Abel e para... Como é o nome dela? A Eva. Abel não, é Adão e Eva. Aí nasce outro filho. Qual o nome do filho? Ué, não é uma coluna só? Nossa, é forte. Qual o nome do filho? Então todas as vezes que Deus tirar um, Deus vai colocar uma multidão. Amém? Mas se a multidão também for igual a Caim, Deus tira. E Deus coloca mais uma multidão. E se mais uma multidão for igual a Caim, Deus tira. E Deus coloca mais uma multidão. E por isso que Paulo falou, não me canso de repetir as mesmas vezes. Eu queria tanto que você entendesse isso. Eu coloquei algumas coisas aqui, eu quero que você anote no seu coração. Porque quando Deus, versículo 2, fala assim: só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras que o Senhor tinha dado a ele por estatuto. Então todo o povo respondeu em uma só voz: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Eu sei que você já leu a Bíblia várias vezes, você viu que Miriam, dentro do coração, falou assim: mas Deus só fala com ele. Não é que Deus só falava com ele, Deus falou com Miriam também. Sobe. Porque quando a gente questiona assim, mas Deus só fala com o pastor? Deus vai falar com você: sobe. Aí se você não aguentar obedecer a voz de Deus, aí vai pesar. Porque quando um simples mortal fala da boca de Deus para você fazer, você não faz, então Deus vai falar com você quando você achar que Deus só fala com você. Sobe. E se você não aguenta obedecer, ai. Porque na desobediência tem... Eu não gosto nem de falar essas coisas. Veio, pois, Moisés e relatou todas as palavras do Senhor ao povo. Isso seria como estatuto. Então o povo respondeu em uma só voz: tudo que o Senhor tem falado, faremos. O que eu tenho que fazer, Senhor? O povo perguntou: o que ele quer fazer? Ele só falou: Moisés, fala o que ele tem que fazer e a gente faz. Mas Moisés, e se a gente... Não. É Deus que vai falar. Não é